Capítulo 54. Assim que eles partiram, Elizabeth saiu para caminhar e recobrar sua disposição, ou em outras palavras, se deter sem interrupção sobre aqueles assuntos que os endureciam mais. O comportamento de Mr. Darcy a surpreendera e a irritara. Por que ele veio no fim das contas? Disse ela, se apenas veio para ficar em silêncio, sério e indiferente. Ela não podia ver o fato de nenhuma forma que a agradasse. Ainda pôde ser amável, agradável para os meus tios, quando na cidade, e por que não para mim? Se me teme, por que vem aqui? Se não mais se importa comigo, por que ficar quieto? Homem provocador, provocador, não pensarei mais nele. A sua decisão foi mantida involuntariamente pela aproximação da sua irmã, que se juntou a ela com uma aparência animada, que mostrava melhor satisfeita com seus visitantes do que Elizabeth. Agora, disse ela, que este primeiro encontro terminou, sinto-me perfeitamente calma, sei de minha própria força e nunca mais ficarei constrangida pela sua visita. Estou feliz por ele vir jantar aqui na terça-feira. Será então publicamente visto por todos que apenas nos encontramos em um vínculo comum e indiferente. Sim, bem indiferente, de fato, disse Elizabeth, rindo. Oh, Jenny, tome cuidado. Minha querida Lizzie, não me acha fraca, a ponto de estar em perigo agora? Creio que você está em grande perigo de fazê-lo se apaixonar por você mais do que nunca. Elas não viram os cavalheiros até terça-feira, e Sra. Bennet, neste entretempo, se entregava a todos os felizes planos que foram reavivados numa visita de meia hora pelo bom humor e pela cortesia geral de Bingley. Terça-feira, havia um grande grupo reunido em Laybourne, e os dois que eram mais ansiosamente esperados, ao crédito de sua pontualidade como esportistas, estavam perfeitamente no horário. Quando se dirigiram à sala de jantar, Elizabeth observou com entusiasmo se Bingley ocuparia o lugar que em todas as festas anteriores lhe pertencera, ao lado de sua irmã. Sua prudente mãe, ocupada pelas mesmas ideias, conteve-se a convidá-lo a se sentar ao lado dela mesma. Ao entrar na sala, ele pareceu hesitar, mas aconteceu. De Jenny olhar ao redor e aconteceu de sorrir. Estava decidido. Ele mesmo se colocou ao lado dela. Elizabeth, com a sensação triunfante, olhou para o amigo dele. Ele ostentava uma nobre indiferença, e ela teria imaginado que Bingley recebera sua sanção para ser feliz, se ela não tivesse visto seus olhos igualmente voltados para o Sr. Darcy, com uma expressão de preocupação meio sorridente. O comportamento dele para com a irmã dela foi tal, durante o jantar, que demonstrou a admiração por ela que, embora mais resguardada do que antes, convenceu Elizabeth de que, se deixado totalmente a si, a felicidade de Jenny e a dele próprio seria rapidamente garantida. Embora ela não ousasse confiar nas consequências, ainda tinha prazer em observar seu comportamento. Dava-lhe toda a animação que seu espírito podia ostentar, pois não estava com um temperamento alegre. Miss Darcy estava quase tão longe dela quanto a mesa poderia dividi-los. Estava a um lado da mãe dela. Ela sabia o quão pouco tal situação causava prazer a ambos ou tirasse vantagem. Ela não estava perto o bastante para ouvir algo da conversa deles, mas podia ver quão raramente se falavam e quão formal e frio eram seus modos, quando o faziam. A falta de graça de sua mãe tornava a percepção do que lhes deviam ainda mais dolorosa à mente de Elizabeth, e ela teria, às vezes, dado qualquer coisa para poder lhe contar que a bondade dele não era nem desconhecida, nem reconhecida por toda a família.
Ela esperava que a noite propiciasse alguma oportunidade de aproximá-los, que o restante da visita não se passasse sem os possibilitar a entrar em algo mais de conversação, além da mera saudação cerimoniosa que se seguiu à entrada dele. Ansiosa e irrequieta, o período que se passou entre a sala de estar antes da chegada dos cavalheiros foi cansativo e maçante, a ponto de que quase a torná-la grosseira. Ela ansiava pela chegada deles, a ponto de confiar nisso quase toda a sua oportunidade de prazer durante a noite. Se ele não vier até a mim, então, disse ela, desistirei dele para sempre. Os cavalheiros chegaram, e ela pensou que ele parecia responder às suas esperanças. Mas, as damas se aglomeraram ao redor da mesa, onde Miss Bennet estava fazendo chá. E Elizabeth, passando café num agrupamento tão íntimo que não havia um único espaço próximo dela que permitisse uma cadeira. E com a aproximação dos cavalheiros, uma das meninas se moveu ainda para mais próximo dela e disse num sussurro: os homens não deverão vir e nos separar. Estou decidida. Não queremos nenhum deles, não é? Darcy havia caminhado para outra parte da sala. Ela o seguiu com os olhos, invejava todos com quem ele falou. Mal tinha paciência suficiente para ajudar alguém com café, e então ficou enraivecida consigo mesma por ser tão tola. Um homem que já foi recusado, como eu poderia ser tão frívola a esperar que seu amor se renovasse? Há alguém deste gênero que não protestaria contra tal fraqueza como um segundo pedido de casamento para a mesma mulher? Não há indignidade tão repugnante aos sentimentos deles. Ela se reanimou um pouco, porém, quando ele mesmo trouxe de volta sua xícara de café, e ela agarrou a oportunidade de dizer: sua irmã ainda está em Pemberley? Sim, ela ficará lá até o Natal. E completamente sozinha, todos os seus amigos foram embora? Senhora Annesley está com ela. Os outros seguiram para Scarborough para passar 3 semanas. Ela não podia pensar em mais nada para dizer, mas se ele quisesse conversar com ela, poderia ter mais êxito. Ele ficou diante dela, porém, por alguns minutos em silêncio. E por fim, com a jovem sussurrando para Elizabeth mais uma vez, ele foi embora. Quando os pertences para o chá foram levados e as mesas e carteados colocadas, todas as damas se ergueram, e Elizabeth esperou que ele se juntasse a ela. Mas quando todas as suas possibilidades foram arruinadas ao vê-lo ser vítima da voracidade da mãe por jogadores de whist e logo depois se sentar com os demais, ela então perdeu qualquer expectativa de prazer. Ficaram confinados durante a noite em diferentes mesas, e ela nada esperava, além de que seus olhos se voltassem frequentemente para o seu lado da sala, a ponto de fazê-lo jogar tão mal quanto ela. Sra. Bennet planejava manter os 2 cavalheiros de Netfield para o jantar, mas a carruagem deles infelizmente foi solicitada antes de qualquer um dos outros e ela não teve oportunidade de detê-los. Bem, meninas, disse ela, assim que foram deixadas a sós, o que tem a dizer sobre o dia? Creio que tudo se passou excepcionalmente bem. Asseguro-lhes. O jantar foi bem servido como poucos que vi. O servo foi assado delicadamente e todos disseram que nunca viram uma coxa tão farta. A sopa estava 50 vezes melhor do que a que tivemos nos Lucas, semana passada. E mesmo Miss Darcy reconheceu que as perdizes estavam notavelmente bem feitas. E suponho que ele tenha 2 ou 3 jantares franceses pelo menos. E minha querida Jane, nunca vi em maior beleza. Miss Long também disse isso, pois lhe perguntei se você não estava. E o que achava que ela disse? Além disso: ah, Sra. Bennet, devemos tê-la em Netfield afinal. Ela de fato falou isso. Creio que Sra. Long é uma criatura muito boa e suas sobrinhas são jovens muito bem comportadas e bem pouco bonitas. Gosto imensamente delas. Sra. Bennet, em suma, estava bem-humorada. Viram bastante do comportamento de Bingley para com Jane para estar convencida de que ela o conquistaria finalmente. E as expectativas do benefício para sua família
quando, num bom temperamento, estavam tão além da razão que estava muito desapontada por não vê-lo outra vez no dia seguinte para que ele fizesse o pedido de casamento. Foi um dia muito agradável, disse Miss Bennet para Elizabeth. O grupo pareceu tão bem selecionado, tão apropriado uns com os outros. Espero que possamos encontrá-lo novamente com frequência. Elizabeth sorriu. Liz, não faça assim. Não deve suspeitar de mim. Isso me mortifica. Asseguro-lhe que agora aprendi a apreciar sua conversa como a de um jovem agradável e sensível, sem desejar nada além disso. Estou perfeitamente ciente do que são as maneiras dele, de que ele nunca pretendeu jamais conquistar minha afeição. É abençoado com uma grande doçura no modo de falar e um desejo mais forte de agradar a todos do que qualquer outro homem. Você é muito cruel, disse sua irmã. Não me deixará sorrir e está a provocar-me a cada momento. Como é difícil se fazer crer em certos casos, e como é impossível em outros. Mas por que você deseja me convencer de que eu sinto mais do que eu reconheço? Esta é uma pergunta que eu dificilmente saberia responder. Todas nós amamos instruir, embora possamos ensinar apenas o que não vale a pena saber. Perdoe-me, e se persistir na indiferença, não me faça de sua confidente. Fim do capítulo 54. Se você gosta do nosso conteúdo, te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like e compartilhar o vídeo de hoje. Saudações!